Boa noite. Eu acho que assim, o Hendrick não ser convocado, eu nunca entendi, né? Eu falo isso já há mais de um ano. Acho que até mesmo quando ele não estava jogando, ele tinha que ser convocado. Acho que é uma obviedade, um jogador que é acima da média, né? E agora está jogando regularmente, voltou a ser chamado e acabou sendo decisivo. Mas eu acho que esse jogo tem outras coisas mais importantes do que olhar o resultado, né? E não concordo com comparações entre etapas diferentes, são momentos totalmente distintos do jogo, né? Se o Luiz Henrique entra no final, talvez o Luiz Henrique fosse protagonista dessas jogadas, porque os espaços eram fartos. O Brasil jogou o segundo tempo, a posse de bola no primeiro tempo do Brasil foi de 59%. Na metade do segundo tempo, a Croácia chegava a 71%. O Brasil deu a bola para a Croácia no segundo tempo para jogar em contra-ataque. É o que o Ancelotti vai querer na Copa do Mundo. O Brasil vai jogar assim, especialmente contra seleções mais técnicas, a Croácia é uma delas, que vão gostar de ter a bola, e quando estiver em vantagem. Não tenha dúvida disso. A gente vai cansar de ver o Brasil, sempre que enfrentar adversário, mais difícil, e quando estiver em vantagem, dando a bola para jogar em transição. Ponto. Isso aí, para mim, é muito claro, e foi hoje que o Brasil tentou todo o segundo tempo. Então são fases diferentes do jogo, né? A dificuldade que você encontra no primeiro tempo para superar a defesa do adversário não tem no segundo. O Vinícius tem marcação dupla e tripla. Na própria jogada do gol, ele deixa 3 caras no chão e faz o passe pro Danilo, jogada que também aconteceu um pouco antes, quando ele faz o passe pro Danilo, um erro até do Modric, e o Danilo chuta, o goleiro consegue defender. Teve uma boa bola também do Matheus Cunha. O Brasil já merecia estar vencendo quando abriu o placar no finalzinho do primeiro tempo. E aí vem o segundo tempo e muda completamente o cenário, não só pelas trocas que vão sendo feitas nas equipes, mas a postura do Brasil. O Brasil joga para buscar o contra-ataque que não estava encaixando. No final do jogo, naturalmente, com mais espaço, com a Croácia se mandando no ataque, o Brasil consegue fazer um gol contra-golpe, depois de um pênalti, para mim, inexistente, não vi nada, ali uma disputa normal de bola, o árbitro deu o pênalti, mas acho que o Brasil foi favorecido aí pela arbitragem, e o gol do Brasil acho que tem o único ponto preocupante, menos pelo erro do sistema defensivo, porque essa defesa não vai jogar, a defesa que está jogando já não é titular, depois das mexidas, menos ainda, é tudo muito remendado, né? É a indecisão e o erro do goleiro Bento, isso que me chamou a atenção. O Brasil tem uma questão com os goleiros, o Brasil não tem um goleiro assim, absoluto, o próprio Alisson lesionado, e aí o Bento sai do gol, o que ele foi fazer ali? Não deu para entender. Não deu para entender. Que haveria uma disputa de bola ali do atacante croata com o Danilo, com o Marquinhos, né? E alguma coisa podia acontecer ali, se rolarem ali, atrapalhar, de repente o goleiro saiu, o cara tocou pro gol vazio. Se ele fica na meta, o jogador não tentaria a finalização daquela maneira, que sairia um peteleco, ele defenderia. Como o gol ficou vazio, ele só tentou tocar na bola. Então ele correu pro lado, né? Deixou o centro do gol vazio. Realmente estranho o comportamento do goleiro, que eu acho esse é o ponto preocupante, porque é uma posição preocupante do ponto de vista da seleção brasileira. Mas achei uma boa partida, um bom primeiro tempo, o Brasil envolveu o adversário, criou situações, o Vinícius na posição que ele tem que jogar, do outro lado o Luiz Henrique fazendo também boas jogadas, não tão perigosas, né? Mais tomando falta, que geraram advertências com cartões amarelos. O Vinícius criou 2 boas situações, uma delas foi o gol, o Danilo aparecendo bem, ali chegando, o Matheus Cunha fazendo aquele papel como mais um meia do que um atacante, né? O João Pedro perdeu um gol, né? Mas acontece. Quer dizer, o grau de dificuldade é muito maior enfrentado pelo João Pedro do que o Martinelli teve na segunda etapa, quando entrou já com o time adversário mais aberto. Mas achei que foi bom. E o técnico claramente quis observar o time em diferentes situações, inclusive sem a bola, vai ver como o Brasil vai se comportar, com o adversário com a bola, para jogar em transição. Gostei do que eu vi, achei que o Brasil fez um bom jogo, tirou bom proveito de um amistoso contra um adversário que te desafia. Pode não ser a França, mas é um adversário. Eu gosto do Brasil hoje na Copa, né? Então achei que foi produtivo. Os 2 jogos foram produtivos. Acho que tem muitas coisas boas para tirar, como lições para ajustar. A derrota para a França, naturalíssima. Até estava ouvindo aqui a transmissão, você que ouviu comigo aqui no final da transmissão de uma das emissoras, uma derrota doída para a França, não ia porcaria nenhuma, derrota normalíssima para a França, gente. Parar com essa bobagem. O Brasil tem que parar com essa mania, o brasileiro em geral, e o brasileirinho, que tem o percebo brasileirinho, o brasileirinho é aquele que é o Pachequinho. Parar com essa bobagem, essa babaquice mesmo, de querer ser campeão de amistoso. O técnico não é brasileiro, ele claramente vê esses jogos de forma pragmática. Eu quero observar, eu quero ensaiar para o que realmente me interessa. Se lá na Copa não funcionar, vamos descer o cacete aqui e falar que tá ruim, que tá uma porcaria e tal, não tem problema nenhum. Mas agora é um ensaio. Ensaio é para isso, é para acertar, para errar, para aprender. Eu acho que o Brasil tira boas lições de uma derrota e também de uma vitória como essa sobre a seleção croata. O outro jogador que se destacou foi o Danilo. Alguns números, né, do Danilo no jogo de hoje: um gol, né, 2 finalizações, 2 delas no gol, ou seja, as 2 foram no gol, um passe decisivo, teve também tentou 25 passes, acertou 22, 88% de aproveitamento, tentou 6 duelos, ganhou 4, mais 4 desarmes. Falamos aqui, né, Mauro, do Hendrick, mas é um outro jogador que tá brigando ali por vaga na Copa do Mundo. Como é que você avaliou essa atuação do Danilo no jogo de hoje? Dá pra dizer que também é outro jogador que, com a atuação contra a Croácia nessa partida, encaminha também essa vaga, coloca uma pulga atrás da orelha do Carlo Ancelotti. Como é que você avalia a situação do Danilo e com quem, em tese, ele poderia brigar por essa posição na seleção brasileira? Eu acho que ele tem uma questão que eu acho preocupante. Assim, ele quer levar, o que dizem, né, 9 atacantes e 5 meio-campistas. Eu acho muito desproporcional. O Tite fez isso também, né? Levou uma turma de atacantes. Eu acho que seria bom ele ter, sei lá, pelo menos 2 trios de meio-campistas, né? 6. Ele teria ainda, de repente, 8 atacantes. Opa, tá bom, né? 8 atacantes são quase 3 trios, né? Se você contar que ele joga com 3, né? E, enfim, eventualmente, um ou outro desses meias pode jogar mais à frente. E eu acho que o Danilo deu um passo importante. Acho que vai ficar ruim pro Paquetá. O Paquetá não foi chamado, a não ser que o Paquetá comece a comer a bola lá e ele fala, pô, tá em grande fase e tal. Porque não foi chamado. Também já sabe como ele pode contar com o jogador. É um jogador que talvez até ele conheça melhor um pouquinho, que estava lá na Europa e tal, pode ter visto uma vez ou outra jogando lá na Inglaterra. E jogou a Copa do Mundo, foi titular, então é um jogador que ele já sabe que pode render. O Danilo está conhecendo melhor agora, né? Mas eu acho que pode ficar mais difícil para Paquetá. Bruno Guimarães vai para a Copa. Então você tem ali, vamos lá, Casemiro, Bruno Guimarães, digamos que o Danilo pega uma vaga, né? Seria o terceiro. Tem o Fabinho e o Andrei ali. Fabinho, o Andrei e o Paquetá. Acho que entre esses 3 aí, né? Eu acho que tanto o Fabinho como o Andrei não me parece também certos, não. Aí o Paquetá pode ter chance também. Mas acho que o Danilo deu um passo muito importante. Ele é muito bom, o Danilo, né? É muito bom. E ele tem essa chegada lá na frente também, que é importante, é forte. Enfim.
Mas eu acho poucos jogadores pro meio campo. Poucos jogadores. Mas, de fato, tanto o Fabinho até meio que uma forçada de barra, né? Acho eu. Já passou o seu melhor momento. Mas já tem o Casemiro como jogador mais experiente, um veterano de outras Copas ali. Mas, enfim, Paquetá não foi. Já muito na cabeça dele, não sabe o que ele pensa sobre o jogador, né? Tá descartando ou não? Eu sei como é que eu posso contar com esse, então vou chamar. Quero ver outros jogadores em ação. No caso, o próprio Danilo, né? Mas acho que o Danilo vai pegar uma vaga. E o Endrick, ele conhece o Endrick. Não é porque o Endrick fez isso aí hoje, não. O Endrick tem que ir porque tem que ir, pô. O que ele fez hoje é só o que a gente espera dele. Ele é muito forte, tem essa arrancada e cava pênalti, né? Sempre cavou pênalti, cava pênalti. E hoje ele cavou. Não foi nada, né? Ele não foi nada. O Brasil ali teve uma ajuda tremenda da arbitragem no momento que com relação ao placar do jogo, que eu acho também que não é o mais importante. Eu acho que o mais importante no jogo desse é observar o time. Eu achei o primeiro tempo muito bom. Foi um time bom tecnicamente, um time que, repito, foi o gosto do Brasil na outra Copa. Acho que o Brasil teve controle do jogo, dominou, foi mais perigoso, não correu risco no primeiro tempo. Teve 2, 3 boas chances de marcar, 2 jogadas boas do Vinícius com o Danilo, na primeira o goleiro defendeu, na segunda ele fez o gol. E repare, o Brasil fez 3 gols, um de pênalti, né, numa arrancada, e 2 gols de jogada de transição e velocidade. Primeiro gol, em cima do Vinícius, deixou 3 malucos lá no chão, serviu o Danilo, e o gol que fechou a conta. O Brasil vai ser isso, gente. A gente está falando isso aqui, eu, Bruno, faz muito tempo, o Brasil vai ser isso. É o time do Ancelotti, vai ser um time de menos posse de bola. Eu estava reparando na transmissão, um dos comentaristas, um jogador, falando, não, o Brasil tem que ter mais posse de bola. Eu falei, cara, o cara não está percebendo que a ideia não é essa. Segundo tempo, a ideia não é ter a bola. Não é ter a bola. Eu acho que nem daria tempo, né, Mauro? Se ele quisesse, também não dava. Pois é. Acho que ele fez uma coisa bem pragmática. Sim, os jogadores, características desses caras. Exatamente. Você vê, Martinelli, Endrick, Vinícius Júnior, Luiz Henrique, Ryan, o próprio Estevão, jogadores leves, rápidos, faceiros, né? Que você vai jogar com o jogador, tem espaço, esse cara vai embora. E os adversários já vão começar a se ligar nisso, que não pode dar espaço pro Brasil. É onde o Brasil pode se dar bem. E até o gol que o Brasil toma, que é do placar no jogo da França, é uma bola roubada, jogada rápida com o Mbappé. A França foi campeã do mundo assim em 2018, jogando em velocidade. E foi quando o Deschamps resolveu que ia jogar em cima do Mbappé, que estava com 18, 19 anos na época, né? Sim. E ele foi super decisivo, jogador super decisivo, marcando gols e tal, fazendo grandes jogadas. E acho que vai ser isso aí, o Brasil vai ser isso. A Espanha vai ser aquele time que quer a bola o tempo todo. A Inglaterra pode também querer ficar com a bola e tal, tem bons jogadores ali e tal. O Brasil vai ser assim. E eu acho que é o que tem que fazer mesmo pelo perfil do time. O pessoal fala muito, não tem mais um 10. Não tem 10, mas tem bom. O Brasil tem jogadores bons. O Brasil pode não ter a quantidade da França, acho até que não tem. A França tem mais jogadores bons. Mas tem jogadores bons, o Endrick é bom, o Ryan é bom, os reservas. O Martinelli é bom. O Martinelli joga no provável campeão inglês. O Endrick é um jogador acima da média. O Ryan chegou lá já fazendo sucesso, é muito bom jogador, tem 19 anos. 19 anos. Se olhar, né, Mauro? Você pode pegar. Você tem Matheus Cunha, mais uma vez, compondo muito bem, vindo de trás, o cara que vai chegar na área. Um cara versátil. Esse Danilo chegando na área, eu fiquei surpreso da maneira como ele chegou, né? Sim. Parece outro jogador, realmente parece outro jogador. Mas solto. Paquetá, se precisar, vai jogar dessa forma. Tem jeito pra abastecer a velocidade dessa molecada. Tomada de bola, o Igor Thiago tomou bola e meteu bola pro contra-ataque. E no final do jogo tava de novo por ali. Acho que dá pra fazer isso mesmo, né? Tem bons jogadores. Do bem pra frente, especialmente, tem bons jogadores. Acho que o Brasil pode montar uma boa seleção. Muitos jogadores rápidos. E jogadores velozes, né? Então, é como ele tem que montar o time mesmo. E no primeiro tempo, o Brasil teve mais posse de bola, a Croácia teve uma postura diferente da Croácia da Copa do Mundo, quando tinha Modric, Brozovic e Kovacic juntos no meio campo, né? E era também mais jovens, né? O Modric está com 40, estava com 36, é diferente, né? Já era veterano, mas agora é mega veterano, super veterano. Então hoje foi uma Croácia um pouco diferente também. O Brasil teve mais a posse e teve controle do jogo também com a posse de bola. Levou mais perigo e não foi ameaçado. Eu achei muito legal a situação de hoje, achei bem satisfatória para esse estágio de preparação da seleção brasileira. Se seguir nessa atuada, eu acho que o Brasil consegue crescer durante a Copa, porque você vai fazer um bom Mundial. É isso, Mauro César Pereira com a gente, também o Bruno Prado, Flávio Prado, Canelada aqui na Jovem Pan, depois desse Brasil 3, Croácia 1. Agora com você, Bruno, a análise da partida e também a atuação do Endrick entrando, né, no finalzinho da partida, como o Mauro citou, numa circunstância diferente do jogo, mas sofrendo um pênalti e dando também uma assistência pro gol do Gabriel Martinelli. Será um absurdo se o Endrick ficar fora da Copa do Mundo, Bruno? Boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Acho que o jogo foi bom, sim, da seleção brasileira. Claramente uma seleção que fica muito mais à vontade para jogar em velocidade, nos contra-ataques, ou pressionando, roubando e acelerando, do que uma seleção que vai trocar muitos passes, né? Isso aí o Ancelotti já falou na entrevista de ontem, também pela característica dos jogadores. É uma seleção que no primeiro tempo marcou mais à frente e demorou um pouquinho para se acertar, mas depois se acertou, começou a roubar mais bolas do time croata. Para a Croácia é melhor esfriar o jogo, para o Brasil é melhor um jogo mais acelerado. E a partir do momento que conseguiu fazer isso, encaixou muito bem o seu jogo e faz o gol num contra-ataque, né? Apesar de no primeiro tempo estar marcando mais à frente, o gol sai num escanteio para a Croácia, né? E o Brasil, o time croata com escanteio, avança muita gente e fica mais exposto. Aí o Brasil rouba a bola, o Matheus Cunha faz um ótimo lançamento para o Vinícius, que rola para o Danilo fazer o gol. O Danilo muito bem, o Danilo é um jogador que, acho que individualmente foi o jogador que ganhou mais pontos nessa data FIFA, né? Considerando os jogadores que eram novidades, né? O Danilo nunca tinha sido chamado pelo Ancelotti, aliás, ele nunca tinha jogado na seleção. Ele teve uma convocação com o Tite, mas não jogou. E agora ele foi convocado e jogou contra a França, ele já tinha entrado bem, e acho que o entrar bem naquele momento era mostrar a personalidade, jogar, né? Tá à vontade. E hoje, muito bem. Acho que o Danilo é um jogador que provavelmente é um daqueles que na última hora ali ganhou uma vaguinha na Copa do Mundo. Não sei exatamente no lugar de quem, na teoria, o Ancelotti vai chamar 5 meio-campistas. Talvez o Andrei Santos, que parecesse garantido, não esteja tanto, porque apareceu alguém para concorrer. Talvez ele não leve o meio, né? Aí uma vaga que eu imaginava que estava entre o Paquetá
e o Sara, mas o Sara jogou muito pouco, então acho que o Sara não irá. Essa vaga naturalmente seria do Paquetá, mas ele pode não levar o Paquetá, ele pode levar Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Danilo e Andrei. Vamos ver, isso aí eu acho que é uma dúvida aí, mas acho que o Danilo cavou o lugar dele, ou pode levar um atacante a menos e levar 6 meio-campistas, né? Então vamos ver o que ele vai fazer na lista final. E o segundo tempo o Brasil marcando mais atrás e jogando mais nos contra-ataques, fez os gols no final, né? Um de pênalti que eu até achei meio forçado, mas enfim, foi marcado o pênalti, e outro na assistência do Endrick pro Martinelli num contra-ataque. Endrick entrou bem, não é a primeira vez que ele entra bem na seleção brasileira, com o Dorival Júnior ele já tinha entrado bem em outras oportunidades, todo mundo lembra e fala dos jogos de Inglaterra e Espanha, então é um jogador que eu levaria para a Copa, não sei se o Ancelotti vai levar, acho bem possível, como eu falei, na teoria são 5 meio-campistas, na teoria são 9 atacantes, eu acho que tem 7 atacantes com vaga segurada na Copa, tem 2 vagas, uma para mim seria dele, eu levaria por quê? Porque ele é um garoto que sempre entra com muita personalidade na seleção, não foi hoje, ele já entrou outras vezes, né? Ele ficou fora aí também porque no Real Madrid não estava jogando, e voltou e com muita personalidade de novo, arrumou a jogada do pênalti, puxou o contra-ataque, deu o passe pro Martinelli no terceiro gol, eu colocaria o Endrick aí, uma dessas 2 vagas do ataque, vamos ver o que o Ancelotti vai fazer, mas sem dúvida eu acho que ele deu passos importantes aí nessa data FIFA, acho que ele está com certeza muito mais próximo da Copa do Mundo. E a seleção brasileira volta a vencer uma seleção europeia depois de 2 anos, né? O último confronto que o Brasil venceu contra uma seleção da Europa foi contra a Inglaterra, em março de 2024. Então, depois de pouco mais de 2 anos. Não jogou com mais ninguém depois, só jogou com a França agora. Jogou com a Espanha naquela mesma data FIFA. Jogou contra a França e Espanha. Jogou naquela data FIFA, depois jogou com mais ninguém, jogou agora com mais 2. Então, esse período aí não importa muito, né? Vamos combinar, né? Sobre tortura, os números falam qualquer coisa. Eu recebo os olha, 2 anos o Brasil não ganhava, pô, não jogou contra ninguém, pô. Mas não ganhou. Mas não ganhou. Não ganhou. É isso, os números que eu recebo sobre tortura de Pedro Henrique Sperber, né? Agora, Flávio Prado, a análise do jogo e também a atuação do Endrick, e aí essa discussão, né? Se ele deve ir pra Copa ou não, mas como o Bruno falou, né? Não é de hoje que ele tem entrado bem nos jogos da seleção brasileira. Inclusive, salvo engano, essa vitória contra a Inglaterra há 2 anos foi gol do Endrick. Foi. Né? Isso, verdade. Então, tem alguns fatores a serem considerados. Quando o Endrick entrou, ele entra muito bem no jogo, ok. Mas já era outro jogo, era aquela bagunça, né? Começou aquela troca de jogadores, os times não estavam tão bem posicionados, principalmente a Croácia, ela tinha que arriscar mais. E aí o Brasil entra no módulo B, já que a gente falou de um Brasil no primeiro tempo, onde ele tinha que procurar espaço, trocar passe e tal, e aí ele foi bem melhor que a Croácia. A Croácia começou melhor, e a partir dos 15, 20 minutos, o Brasil, nesse projeto de jogo, ele vai melhor. Alguma dificuldade pelo lado do campo, mas quando caía, somente no Luiz Henrique, o espaço aparecia. O Vinícius muito bem marcado, e aí a opção era jogar por aquele setor, e o Brasil achou alguns espaços. Aí o Danilo apareceu muito, né? O Danilo ex-Palmeiras, ele chega na área, ele chega abrindo espaço, procurando coisas. E aí só fazendo um parênteses que eu fiz na jornada. Tem nada a ver, mas tem a ver. Existe aqui uma reverência ao técnico do Palmeiras, Abel Ferreira. O Danilo, que estava aqui no Palmeiras, não tem nada a ver com esse Danilo. E eu acho que esse Danilo é bem melhor. Bem melhor. Acho que aquele Danilo do Palmeiras, que era bom jogador, era um jogador pragmático, um jogador, né, que trabalhava no espaço pequeno de campo e tal. Ok, era um jogador interessante, mas não chegaria na seleção. Não viraria o que virou. Hoje ele é um jogador atrevido, ousado, chega bem, bate no gol, bateu falta, fez, né? Então eu acho que ele ouviu técnicos melhores, ou técnicos com ideias mais variáveis. Ou seja, ele cresceu como jogador. Hoje você vê um jogador que chega a se impor. O Danilo, eu acho que praticamente ganhou uma posição. Voltando ao Endrick. Quando o Endrick entra, tá meio bagunçado, a Croácia saindo mais pro jogo e tal. Foram 8 mudanças, né? Não foi nem considerado jogo oficial, né? Porque fugiu completamente das normas da FIFA. E aí, uma bola em velocidade, ele disputa o espaço, não sei se eu marcaria aquele pênalti, mas também não foi nenhum absurdo marcar. E no segundo lance, o Igor Thiago, ele, salvo engano, ele toma a bola, mete no Endrick, o Endrick avança, vai quebrando, né, a defesa adversária, que ele é muito veloz, e ele demora um pouco para tocar. Quando ele toca um pouco longo e o Martinelli conserta. Mas o mais importante, o Endrick entra de novo com muita personalidade. Todo aquele ano que ele passou lá de privações no Real Madrid, que o obrigou a sair e tal, não o Real Madrid, né, ou toda aquela situação fez com que ele acabasse optando inteligentemente por sair, não fez com que ele perdesse a confiança moral, e ele volta bem para a seleção. Também acho que cabe um lugar para ele na seleção brasileira, porque é um jogador que joga tranquilo, né, apesar de muito jovem. O Ancelotti, na coletiva de ontem, falou muito sobre o grupo de jogadores que ele tem para a Copa de 30. Verdade, tem vários jogadores, né? O Endrick, ele tem o próprio Igor Thiago, tem só 24 anos, o Ryan. Você vai pensando aí, tem muita gente. Mas o Endrick, eu acho que está um pouco mais pronto que os outros, né? Então, talvez possa ser o caso de ele ter uma oportunidade. Mas, assim, a análise do Endrick, se você for fazer junto com a dos outros jogadores, é um pouco mais complicada, porque ele já entra no momento do jogo onde a situação favorecia o Brasil. A Croácia tinha saído e os contra-ataques estavam abertos para acontecer. Então, se você comparar, por exemplo, a dificuldade do Luiz Henrique foi maior que a dele. E o Luiz Henrique também foi muito bem. Dá para levar os dois, né? Só colocar essa situação que são coisas distintas. Eu gosto muito do Endrick, acho que ele é um jogador importante, vai crescer ainda mais, mas acho que tem que ser feita essa ressalva.